Olá, queridos heróis, eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Hoje eu vou falar pra você como é o mangá do Churato. Exatamente, você já leu o mangá do Churato? Nunca foi publicado no Brasil, mas fã é fã. A galera foi lá, teve acesso ao original japonês e traduziu aqui para o português. E hoje nós vamos falar sobre esse mangá. Será que esse mangá é bom? Eu vou falar para vocês a minha opinião e também quero saber a opinião de vocês nos comentários. Fica até o final do vídeo porque você vai saber como é o mangá do Churato. Roda a vinheta, pois está no ar Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Tenku-senki Churato, as crônicas da Guerra Celestial Churato, ou simplesmente Churato, foi um anime para a TV produzido pela Tatsunoko Productions. Ombarada, Hanmei Han. O que está acontecendo? Ombarada. Não sai! Posteriormente, adaptado para mangá por Hiroshi Kawamoto. Tanto o anime quanto o mangá seguem as tentativas dos deuses de Ashura, ou Asra, Chamamos povo divino de Asra. em dominar o mundo celestial. Churato, o personagem em título, foi trazido para o campo de batalha e se torna um membro essencial dos 8 guardiões do povo de Deva. E pensar que um tipinho como esse é um dos 8 guardiões. Como ele é mal educado. E luta para resgatar a deusa Vishnu. O anime de Churato estreou na TV Tóquio em 6 de abril de 1989 e continuou até 18 de janeiro de 1990, chegando a 38 episódios, ainda que seu final definitivo só tenha sido mostrado nas séries de OVAs Sosei e no Anto, de 1991. O anime também recebeu algumas versões localizadas. Os países em que obteve maior sucesso foram Japão, França e Brasil. O mangá começou a ser publicado no início da década de 90, próximo ao final da animação, na revista Shonen King, da editora Shonen Garrosha. Meus queridos heróis e heroínas, minhas queridas nerdolas e meus queridos nerdolas, eu não sei vocês, mas eu tinha uma curiosidade gigantesca sobre esse mangá. Eu lembro que em uma das Heróis teve uma matéria sobre o mangá e tinha algumas páginas. E, inclusive, quando eu li recentemente esse mangá, eu me lembrei dessa matéria da revista Herói. E eu sempre pensava, por que o mangá de Churato não foi lançado no Brasil? Haja visto a quantidade de fãs que tem aqui no Brasil. O mangá de Churato seria com certeza um sucesso aqui no Brasil. Vocês também tinham essa dúvida, essa indagação? Então, existe alguns boatos, alguns rumores que quem não deixa licenciar esse mangá é o autor Hiroshi Kawamoto. Talvez ele não queira que seu nome seja divulgado, pois ele também desenha hentais. Será que é mesmo? O autor também é um autor de hentais e usa o mesmo nome das obras mais 18 para o Churato, que seria uma obra mais infanto-juvenil. Algumas pessoas falam que esse é o caso. O autor não quer que o nome dele esteja fácil aí para crianças e adolescentes. Pode ser isso. Outros dizem que Hiroshi Kawamoto seria apenas um desenhista que fez as artes a partir de um roteiro criado para a divulgação do anime, que, segundo informações, veio antes do mangá. Então, muita gente fala que a produção do anime quis o mangá para ver se o anime ficava um pouco mais popular. Eu, sinceramente, não sei. A pesquisa que eu fiz me trouxe essas informações. Se você tiver mais informações sobre por que o mangá do Churato não foi lançado no Brasil, coloca aqui nos comentários. Eu realmente tenho curiosidade para saber a verdade. O fato é que eu li o mangá e é uma completa decepção. Sério, o mangá é ruim. Que merda, hein? E pode ser que seja por isso que o mangá não é licenciado em outros países, por conta da qualidade muito abaixo do anime, por exemplo, porque vai ter comparações. Eu que assisti o anime primeiro, quando eu li o mangá, eu me decepcionei completamente. Então eu vou resumir para vocês o mangá do Churato. Mas antes, não esquece de curtir, compartilhar e ativar as notificações para você receber um vídeo nosso, beleza? Ajuda a gente na divulgação. E não esquece de ir aqui no comentário fixado e participar da campanha de Natal Heróis e Mais. Você vai fazer uma doação pra gente de R$20 e vai ter seu nome na lista do Papai Noel para concorrer a R$3.000 no Pix. Pois é, vai aqui no comentário fixado e entra no grupo do WhatsApp
para você saber mais informações. Primeiro, meus queridos heróis e heroínas, vocês têm que entender que o mangá do Shurato tem apenas 9 capítulos. Exatamente, 9 capítulos, e eles são divididos em apenas 2 volumes. Só 2 volumes. Quando eu encontrei esse mangá na internet, eu até pensei que estava faltando alguma coisa. Não é possível que um anime com 38 capítulos e ainda 2 ovas, o mangá tem apenas 9 capítulos. Mas é isso mesmo, só 9 capítulos. Vamos falar então da arte. Hiroshi Kawamoto é um artista talentoso, mas ele peca principalmente na parte da ação. Talvez seja por conta do roteiro corrido também, não dá pra saber. Eu não fui procurar as outras obras dele, vocês já devem saber por quê. E, além disso, na medida que os capítulos vão passando, a arte de Hiroshi Kawamoto vai ficando cada vez mais preguiçosa e sem impacto. Os 3 primeiros capítulos são os melhores, falando no sentido de desenho. São muito bons mesmo, e inclusive já no primeiro capítulo, que tem aquelas páginas que eu citei, que tinham na revista Herói. Então, de maneira geral, a arte do Shurato é bem mediana. Vamos falar então dos personagens. No mangá, nós temos diferenças gigantescas. Por exemplo, a Hakeshi, ela apenas aparece como um arauto do Brahma, quando o Shurato vai lá em busca do seu Shakti. E ela é uma espécie de representação da irmã de Shurato, a Mio. Esquisito isso aí. Pra gente que assistiu o anime, isso é muito esquisito. Mas quem é você, afinal? Meu nome é Hakeshi. Falando sobre os reis guardiões, Dan, Kenya e Leng são apenas mencionados quando 3 guerreiros de Ashura ou Astra aparecem para enfrentar Hyuga, Ryuma e Leiga. Os inimigos falam que mataram o Dan, o Kenya e a Leng. Eles são citados dessa forma, é só isso. Eles não aparecem de fato na história. Só lá no final, quando a Vishnu ressuscita eles, mas eles nem falam praticamente. Já dá para vocês entenderem ainda mais como as coisas são ocorridas aqui com esse exemplo. Nós não temos aquele arco enorme do Shurato, do Leiga, do Ryoga e da Hakeshi tentando voltar para o palácio e enfrentando os outros guardiões e os convencendo à medida que vão derrotando eles, para que todos eles consigam derrotar o Mestre Indra, que é o verdadeiro vilão aqui no início da obra. Quem fica contra o Mestre Indra será meu inimigo. Vou cortar a cabeça de todos que assim agirem e levá-los ao Mestre Indra. Mas é incrível saber que 3 dos 8 guardiões eram espiões das forças inimigas. Falando em Indra, a batalha entre ele e os heróis é completamente sem graça, chegando ao fato do próprio Indra matar seu subalterno sem motivo algum, o que soou, para mim, apenas como uma maneira do roteiro se livrar dos personagens para encurtar ainda mais essa batalha. É muito esquisito e, infelizmente, à medida que eu ia lendo, eu ia ficando cada vez mais decepcionado, porque eu gosto bastante de Shurato. Eu acho que a maioria de vocês mancheteiros gostam do Shurato também. Só que o mangá é muito corrido. Vamos falar então sobre os Shaktis não virarem boulders. Pois é, uma das coisas mais interessantes na aventura de Shurato é o fato dos Shaktis se tornarem veículos. Avante, Boulder! Eu adorava essa questão. Era uma coisa sensacional ver os personagens voando ali nos boulders. E eu tava muito ansioso para ver isso no mangá. Como é que o desenhista ia apresentar isso? Mas eu dei com os burros na água, porque não tem isso no mangá. E até porque a história não tem espaço para isso. Tudo acontece praticamente ali no castelo da Vishnu. E um pouco depois que o Shurato é trazido para o mundo celestial junto com seu amigo Gai. Mas já nós vamos falar sobre o Shurato especificamente. Outra coisa, no mangá nós temos uma espécie de formação mandala, mas da mesma forma que quase tudo aqui é uma merda. A formação mandala é feita de uma forma também muito apressada, como tudo aqui neste mangá, como eu já falei, e não tem efeito dramático nenhum, porque os vilões são mortos por Indra, como eu já mencionei anteriormente. E ela é feita apenas pelo Leiga, Ryuma e Ryoga. Vamos lá! Não, Calma, Samantha. Leiga, o Rei Karna. Ryuma, o Rei Dragão. Hyuga, Rei Celestial. Shurato, Rei Shura. Formação Mandala. Então agora vamos falar sobre o Shurato, o protagonista. Vamos lá. O protagonista é completamente diferente do que nós vemos no anime. Aqui ele não tem tempo para aceitar a sua nova condição e fica a sensação
que em toda a pequena história desse mangá, Shurato renega sua aventura, mas ele aceita ali no fim e consegue matar Indra com a ajuda de Vishnu, e é somente neste momento que o Shurato usa o poder dele lá, o poder de Shura, que aqui na obra é o golpe mais poderoso dentre todos os reis guardiões ali. Poder de Shura! Vamos então falar sobre o Gai versus Shurato. Tanto o Gai quanto o Shurato podem usar o Shakti de Brahma, isso é igual no mangá e no anime. E Shiva, que praticamente não temos tempo nenhum de entender nada desse vilão aqui, manda fazer uma nova lavagem cerebral no Gai, que ao enfrentar Shurato com o Shakti de Brahma, perfura o amigo, pois este não quis atacar o Gai. Então o Gai volta a si, mata Shiva e ambos são levados para casa por Vishnu e acaba o mangá. É isso, cara. Que merda, hein? 9 capítulos porcamente desenhados. Não porcamente desenhados, claro. Eu fico meio decepcionado, mas como eu falei, o Kawamoto tem sim talento. Tem um potencial gigantesco. Eu acredito que se a obra fosse mais longa, ele iria melhorar a sua arte. E as coisas ficariam mais dinâmicas e mais interessantes. Mas não é o que acontece. Nos 9 capítulos, como eu falei, a arte vai diluindo e a história é muito ruim mesmo. Meus queridos heróis e heroínas, fala pra mim o que vocês acharam do mangá do Shurato. Eu achei muito ruim mesmo. 0. Eu compraria esses mangás? Compraria porque eu sou fã só pra ter na prateleira. Mas eu acredito que esse mangá nunca vai ser traduzido oficialmente aqui pro Brasil e pra nenhum outro lugar do mundo, porque ele é uma vergonha. Eu acredito que é isso. Ele é uma vergonha do autor e da editora, por isso que esse mangá nunca saiu do Japão. Não esquece de ir aqui no comentário fixado e participar da nossa campanha de Natal. Esse foi o vídeo de hoje, não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.